Gostaria de saber quem é que está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. Estamos disponíveis no final para qualquer esclarecimento que pretendam. Então, vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, cujo título é Por Amor, e é um comentário ou um excerto do Evangelho de João. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. São palavras de Jesus. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato à compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos então unir os nossos pensamentos, deixando dilatar a nossa alma dos melhores sentimentos, procurando colocar na nossa tela mental a figura de Jesus, o amigo que se faz sempre presente nas nossas vidas, permanentemente. Então, compete-nos a nós procurá-lo e colocarmos-nos em sintonia com o nosso mestre e amigo. Querido Jesus, querido Pai, eis-nos reunidos em vosso nome, o que nos traz redobrada alegria, se não mesmo felicidade, pela oportunidade do reencontro, dirigindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao vosso coração, agradecendo-vos a vida, agradecendo-vos as experiências no corpo físico, onde somos convidados por deveres assumidos às experiências diversas para nosso enriquecimento espiritual. Dá-nos coragem, Senhor, para o enfrentamento e superação das provas que chegam tantas vezes em condições adversas, rudes e que nos fazem sofrer. E muitas vezes em desespero, fugir da realidade,
ao invés de penetrarmos os arcanos da compreensão, das razões, porque nos compete vivenciar essas experiências. A tua presença, Senhor, será sempre bem-vinda, rodeando-nos do vosso amor, fortalecendo-nos o ânimo, a compreensão e a coragem para vivermos as experiências a que nos comprometemos. Pai amado, diante da sinfonia da vida, rendemos graças porque não a compreendemos em plenitude. Mas vislumbramos já, Senhor, a beleza da Tua obra, não só por aquilo que alcançam os nossos olhos, os nossos sentidos, mas sobretudo pelo pensamento. E aqui, no caso em concreto, pelos conhecimentos espirituais que a doutrina espírita nos faculta, deixando-nos antever os reinos da luz, da paz e da felicidade, que todos nós perseguimos e aos quais estamos irremediavelmente destinados. Assim, Senhor, inspira-nos e ampara-nos nos momentos de maior fragilidade. Não podemos deixar de te rogar por aqueles que sofrem. Nossos familiares, amigos, mesmo até adversários, mais próximos ou distantes, são irmãos nossos, porque fazemos todos parte da família universal e estamos comprometidos com a solidariedade e a fraternidade entre todos, e particularmente com os mais aflitos. E por isso, Senhor, envolvemos cada um daqueles que são fonte da nossa preocupação nas doces vibrações da nossa alma, para que lhes amenizes as dores no envolvimento das energias benfazejas e da luz eterna, insuperável. Que a Tua paz, Senhor, possa envolver esta Assembleia, onde nos mantemos unidos pelo pensamento e com os corações entrelaçados pelas doces vibrações que nos animam, pelos bons propósitos que nos guiam, que nos motivam. Muito obrigado, Senhor. Pois muito bem, sendo hoje o último domingo do mês, retornamos ao livro Atitudes Renovadas e desta feita no capítulo 15. Mas antes disso, nós vamos ler a mensagem introdutória de Joana de Ângeles a respeito do seu conceito sobre a oração. A oração é campo no qual se expande a consciência e o espírito eleva-se ao firmamento da luz imortal do amor inefável. Quem ora ilumina-se de dentro para fora, tornando-se uma onda de superior vibração em perfeita consonância com a ordem universal. Como dissemos, é uma mensagem de Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Franco. Então, compreender a razão da oração. Antes de mais, para percebermos que não deve ser um gesto inócuo, mas antes consciente e certos de que, pelos caminhos da oração, nós fazemos-nos transportar pela força mental que libertamos pelas vibrações, pelos caminhos da oração,
para alcançarmos os objetivos traçados, para chegarmos até... Faz favor, só por favor. Para chegarmos ao objetivo determinado, devemos mesmo conscientemente perceber e aceitar, porque não faria sentido, de facto, se a oração não fosse a expansão da nossa alma e da nossa vontade. E, portanto, quando oramos e quando fazemos com humildade, convictos da força poderosa que jaz em nós, a nossa vontade, o nosso desejo, sobretudo de fazer o bem, ela tem repercussões junto dos nossos alvos, daqueles a quem pretendemos beneficiar. E se de uma forma mais direta e específica, assim pensamos, de uma forma genérica, esse exercício é um exercício libertador das energias que a nossa vontade gera e, aparentemente, aos olhos físicos, aos nossos sentidos físicos, ficamos com a ideia de que não vemos, de facto, o alcance da oração, mas ela tem efeitos benéficos, não só em nós, na qualidade de fonte geradora desse exercício, como também na expansão da nossa alma, como já dissemos, levando aí a terapia, a medicação àqueles que sofrem, envolvendo-os com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Para quem estuda a doutrina espírita, pode perceber no livro dos médiuns exercícios práticos, testemunhos daqueles que, provavelmente, estamos aqui a evocar o livro dos médiuns, mas são fenómenos que são transversais a todas as criaturas, porque nós somos espíritos, espíritos imortais, o que significa que jamais teremos fim. E apesar das formas físicas a que estamos habituados, ao nosso corpo, àquilo que é a vida, e para nos fazermos transportar e presentes em qualquer local, o nosso corpo tem que se movimentar para chegar a essa meta. Mas em espírito, o espírito é livre e está, nos momentos em que nós assim o pretendemos, mais sensíveis, como é o caso do período de tempo em que voltamos à oração, o espírito expande-se. E mesmo durante a hora de sono, o espírito liberta-se do corpo parcialmente e vagueia e vai para os espaços e locais com os quais se afina e pretende fazer-se presente. Então, esta é a demonstração de que não estamos sós e que a obra divina, grandiosa, magnânima, toda ela repleta de amor por tudo e por todos, Deus, apesar do aparente isolamento e desterro, entre comas, de cada um de nós no mundo físico, o espírito é livre e viaja como uma ave que migra para esta ou para aquela região para a sua sobrevivência. E assim é importante que tenhamos em consciência que onde estiver o nosso pensamento, aí estaremos. O próprio Jesus asseverou-nos: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a oração é um exercício prático a que nos devemos habituar, porque nos eleva aos planos mais elevados. É um exercício terapêutico e tem as mais variadas vantagens. É indolor, é gratuito e tem uma força de expressão, tem
uma força medicamentosa, terapêutica, poderosa, dependendo da nossa capacidade, do nosso interesse, mas também dos esforços que cada um faz em favor da sua renovação moral. Portanto, este excerto desta mensagem de Joana de Ângeles a respeito da oração é a oportunidade desse exercício para refletirmos e, sobretudo, para percebermos que temos em nós essa força poderosa, a força divina, e que nos expressamos através da oração. A oração é o diálogo com Deus, o mais íntimo encontro e diálogo com o Criador. Então, todos nós devemos, de facto, e em consciência, refletir, meditar e orar em favor da vida, dos outros e de nós mesmos também. Ora bem, vamos então passar ao tema central. Como dissemos logo à entrada, voltamos ao livro Atitudes Renovadas. É um tema livre, do último domingo de cada mês, e desta feita o capítulo 15, cujo título é Que Brilhe a Tua Luz. Já é um tema para a reflexão. Que brilhe a tua luz. Portanto, o que Joana de Ângeles aqui nos diz não é que vamos à procura de luz. Não, diz brilhe a tua luz. O que significa que jaz em nós essa luz. Vamos falar dela adiante. Quando Jesus propôs que brilhasse a tua luz, estimulou-nos ao sublime labor da preservação da claridade do amor e do conhecimento que existe em ti, repartindo-o com os teus irmãos de jornada. Portanto, já aqui neste parágrafo, nós podemos depreender o seguinte. É uma afirmação aquela que Joana de Ângeles faz. Brilhe a tua luz. Então, significa que todos nós somos portadores dessa luz. Que luz é essa? É a luz divina. E agora, o que ela é, de facto, na sua gênese, o que resulta, não sabemos para explicar. Porque está ainda distante da nossa inteligência. Mas nós sabemos que ela existe. Nós estamos habituados, no mundo físico, a luz de que nos iluminamos é resultado dos mais variados fenómenos sujeitos às leis naturais. Então, nós temos a luz que é proveniente de reações químicas, seja na bateria, na pilha que ilumina as nossas lanternas, que alimenta os nossos telemóveis, os nossos equipamentos informáticos, por aí adiante. Temos a luz que resulta dos fenómenos atmosféricos, dos elementos naturais, dos raios que se projetam, e que, portanto, que iluminam e que destroem, por aí adiante, mas gerando forças incomensuráveis, mas também a luz que provém dos vulcões, do magma que surge à superfície, é um resultado químico. A luz solar é proveniente de um fenómeno químico. Ora, tudo aquilo que nós sabemos, toda esta luz resultante destes exercícios práticos, destes fenómenos naturais, são ou têm prazo de validade, como é costume dizer-se. Elas estão destinadas a terminar um dia. Portanto, são finitas. Mas esta luz de que aqui o texto nos fala é uma luz eterna que jaz em nós. E ela faz esta afirmação: brilha a tua luz. Então essa luz, que é de facto a expressão divina, ela resulta de qualquer fenómeno que está ainda fora do nosso alcance, mas ela existe. E existe porquê? Como é que nós sabemos que ela existe? Ela existe pelos testemunhos, ou melhor, sabemos que ela existe pelos testemunhos que os espíritos dão nas suas experiências,
E nós verificamos aqui dois campos que são antagónicos. O campo em que os espíritos mais evoluídos vivem e se apresentam, e os campos em que os espíritos mais inferiores vivem, percorrem, ausentes de luz. Então, o que é a escuridão? É a ausência de luz. E aqui, no caso, sob o ponto de vista espiritual, essa luz é provocada por quê? Como é que os espíritos surgem com essa luz? É essa força interior que resulta do aprimoramento moral que cada um desenvolve pelos esforços que empreende para se tornar uma criatura melhor. E à medida que a renovação moral se estabelece, essa luz dilata-se. Dilata-se. Ela jaz como uma pequena, uma minúscula chama, que é a chama divina que nos alimenta em boa verdade. Porque nós somos eternos. Ora, essa chama divina está destinada à sua dilatação, à sua expansão. E então nós verificamos pelos testemunhos dos espíritos, vamos aí de novo ao livro dos médiuns, vamos às obras subsidiárias, como é o caso das obras de André Luiz, das obras de Filomeno de Miranda e outras obras de referência, em que os espíritos se apresentam com a sua luminosidade em graus diferentes. Então, quanto maior for essa luminosidade, já sabemos que estamos na presença de um espírito mais elevado. Quanto menor for essa luminosidade, já sabemos que é um espírito também elevado, mas que não atingiu ainda planos mais nos páramos da hierarquia espiritual. E até o caso em que espíritos há que são absolutamente destituídos de qualquer luminosidade, mas não de luz, porque essa luz é divina e permanece em todos. E estamos fadados, de facto, ao bem e à felicidade, e o resultado desse esforço dilata essa luz que há em nós. Portanto, depende de nós, exclusivamente, alargar o campo dessa luz, porque resulta do esforço que cada um empreender pelo seu aprimoramento moral. Ora, então, quanto mais elevado moralmente for a criatura, mais iluminada ela se torna. E de tal sorte que, a partir de certo nível espiritual, na escala evolutiva, os espíritos perdem a forma humana. Ou melhor, o seu perispírito, que é a forma, a matéria que envolve o espírito, torna-se de tal forma translúcida que, a partir de certa altura, já não se vislumbra qualquer forma de natureza física humana. É só um foco de luz que se desloca. E quando esses espíritos se querem tornar visíveis, digamos que, sob o ponto de vista humano, identificáveis, então eles mesmos, por força da sua mente, criam a forma humana para que nós possamos dizer: olha, é fulano, é Beltrano, é este, é aquele. Porque de resto são focos de luz que se movimentam e emitem não só radiações, mas também sentimentos. E quer essas radiações, essas vibrações emitidas pela sua condição moral, são identificáveis. E nós sabemos, aqui, isto passa-se nos trabalhos de assistência espiritual, com os médiuns, com médiuns que fazem parte dessas equipas, conseguem, pelas vibrações que os espíritos emitem, conseguem identificar os espíritos que se apresentam. Então, eles sabem se está-se a aproximar um espírito de maior pendor moral, e sabem se o espírito se identificar e disser: eu chamo-me João, eles passam a dizer: está-se a aproximar o espírito João, ou está-se a aproximar a Maria,
Ou se for um espírito ainda de condição mais inferior, assim, atenção que se está a aproximar um espírito sofredor. E, portanto, estas vibrações, identificámo-las entre todos. Aqui no plano físico, aquilo que marca a diferença é que as pessoas com sensibilidade mediúnica têm maior percepção do mundo que a rodeia. Mas fora do corpo físico, todos nós teremos maior consciência e conhecimento desta realidade. Isto não significa que aqui, enquanto na Terra, e, enfim, em circunstâncias às vezes menos boas, nós saibamos identificar que estamos a ser influenciados por pensamentos, por sentimentos, ou até por energias que nos causam mal-estar. Não sou eu que estou... Isto não pode ser, estes pensamentos não são meus. Este mal-estar não é meu. Há aqui qualquer coisa que não está bem. E muitas das vezes pensamos que é um problema físico e vamos ao médico. E o médico diz, o senhor está bom. O senhor está muito bom, não tem nada. Se vamos lá a segunda vez, o médico já começa a fazer um ponto de interrogação. Se for à terceira, já nos receita medicamentos para a cabeça. Os medicamentos psiquiátricos. Não, o senhor não está bom da cabeça. O senhor não está bom da cabeça. E há muitos, hoje já há maior liberdade, mas há muitas pessoas internadas, dadas como doentes psiquiátricos, que não têm nada, só têm faculdades mediúnicas. E essas pessoas, encarnados ou desencarnados, comunicam-se muitas das vezes nos trabalhos de assistência espiritual. Infelizes, tristes, porque estamos a fazer um diálogo e eles próprios queixam-se que não estão bons da cabeça, porque foram ali internados, porque ouvem vozes, ou porque sentem isto, ou porque sentem aquilo, e dão-lhes medicação que os perturba, mas fora do corpo eles estão lúcidos. Eu estou doente, estou no hospital psiquiátrico, tenho um problema, dizem que eu não estou bom da cabeça, e estamos a fazer um diálogo normal, absolutamente normal, entre um espírito e o trabalhador do grupo. Portanto, é só para sabermos que o espírito é de facto uma obra extraordinária do Criador. Extraordinária. E com instrumentos, recursos, possibilidades, muitos deles ainda fora do alcance da nossa compreensão. Mas a verdade é que os espíritos que vêm testemunhar as suas experiências relatam-nos isso mesmo. Alguma questão queiram apresentar a respeito do tema? Então vamos adiante. Deixar brilhar a nossa luz. A tua luz é a conquista sublime dos esforços desenvolvidos ao longo da marcha ascensional, superando as trevas interiores e exteriores, procedendo dos períodos primitivos do despertamento para a vida. Reparem bem. Superando as trevas interiores e exteriores. Ora bem, quais são as trevas interiores? Nossos defeitos. Muito bem. Como? As nossas inferioridades. Todos ouvimos? Não? Eu vou ajudar. Os nossos defeitos, as nossas inferioridades, de natureza moral, essas são as interiores. Custa um bocadinho a aceitar. Mas elas estão lá. Porquê que estão lá? Porque, salvo honrosas exceções, a esmagadora maioria da humanidade que vive na Terra é uma humanidade que está sujeita ainda a provas e expiações. E no planeta Terra o mal ainda se sobrepõe ao bem. Isto é fácil perceber, não é? O mal sobrepõe-se ao bem. Então nós estamos aqui exatamente para aproveitarmos a oportunidade que a vida nos dá para o ressarcimento de débitos contraídos em vidas pretéritas, em reencarnações anteriores, e prepararmos a nossa ascensão espiritual. Ora, e são esses espíritos,
esses defeitos, essas limitações ou insuficiências morais que nos limitam à ascensão espiritual. A luz permanece lá, mas enquanto nós não quisermos fazer o esforço de aprimoramento, de crescimento interior, não vamos conseguir fazer brilhar essa luz. E como dizia na mensagem introdutória que nós lemos aqui de Emmanuel, a respeito do amor, então, quando estão esgotadas todas as oportunidades que a vida nos dá para que nós, por modo próprio, possamos empreender as reformas que se fazem necessárias e não o fazemos, então entra em ação o plano B. Deus também tem lá, ele pensou nisso tudo. Primeiro o plano A, que é, vamos dar, conhecem aquela, quem gosta de lançar aqueles papagaios de papel? Né? A gente gosta de ver os papagaios lá longe, lança. Mas a partir de certa altura, para ter o papagaio mesmo na mão, né, porque pode arrebentar a corda, pode ir embora, a gente precisa de ter aqui com um fio curto. Aqui é o primeiro plano A. Deus vai nos dando corda. Dá-nos corda de sair, que Ele vai. Não estamos só, estamos sempre acompanhados dos nossos mentores espirituais, por aí adiante, que nos vão intuindo, da nossa consciência, que já sabe discernir entre o bem e o mal, por aí adiante. Mas nós, como somos ainda um bocadinho, só um bocadinho, feitos ao prazer que extraímos do mal, né? Não só porque o mal que nos fazemos a nós mesmos, mas também o mal que fazemos aos outros. Ora, daí resultam sempre, quer façamos mal a nós mesmos ou aos outros, resultam daí dívidas que contraímos perante as leis da vida. E como tal, quando estão esgotados, quando nós desencarnamos, a esmagadora maioria vai lá ver o livro. Lembram-se daqueles livros que havia nas mercearias antigamente? De um lado era o deve, do outro era o haver. Não é? Então, normalmente, aqui no caso, sob o ponto de vista espiritual, a coluna do deve, a coluna do haver, era-se 2 ou 3 linhas só ali. A gente olha para aqui, se não há engano aqui do contabilista. Mas não, aquilo está tudo certinho. É impressionante. Eles não se enganam lá em cima. Então, na vida seguinte, eu preciso de reparar, de aliviar a coluna do deve e preencher a coluna do haver. Portanto, ganhar créditos. Ora, o que acontece lá em cima, quando começa a trovejar, é que nós nos lembramos da Santa Bárbara. Sim senhor, escreva aí o que o senhor quiser que eu faço tudo. Ponha aí, cuidado que você, os benfeitores, cuidado que você vai estar aqui Não. Ponha aí forte e feio que eu chego lá e eu cumpro tudo. Tudo direitinho. E quando chegamos cá, como nós estamos praticamente a fazer uso do nosso livre-arbítrio, a fazer escolhas, nós assaltam-nos à ideia o passado. Então o passado ressurge nos prazeres mais insanos, mais inocentes aparentemente, mais insanos. E é isso que nos dá depois felicidade. O nosso conceito de felicidade é areia branca, mar azul, o céu iluminado pelo sol. Isto é uma maravilha. E descuidamos daquilo que é de facto a nossa missão na Terra. Ora, esgotado esse plano, como estamos nós irremediavelmente destinados ao bem e preguiçosos que somos, com o devido respeito, o que é que lá em cima as leis divinas fazem? Acabou o plano A, está esgotado, e agora vamos ao plano B. Então qual é o plano B? Ora bem, agora o plano B... o senhor põe aí que eu escrevo. Não. Agora quem vai escrever somos nós. Então nós voltamos já não temos, salvo exceções, já não temos interferência nas escolhas. Nós vimos rolar na vida através da dor. A dor é um mecanismo de ressalva que as leis divinas se fazem uso para que
as nossas arestas possam ser areadas. Não sei se recordam antigamente para se limpar uma frigideira, uma areia fininha, não é? Passava aquilo no final, ficava ali brilhante, até dava gosto. Então é assim. Nós vimos um bocado com as arestas um bocado vivas, vimos um bocado gordurosos, de tanto mal praticado, e então a vida encarrega-se de nos arear. Como? As dores que nós rejeitamos hoje, não queremos isto, não queremos aquilo, é isto, é aquilo e por aí adiante. Então, primeiro, todas as oportunidades são-nos dadas. Quando elas não são aproveitadas devidamente, entra em ação o plano B. O plano B é despoletar a dor para que o espírito possa tomar consciência de si próprio. Possa tomar consciência, porquê? Porque a determinada altura nós fomos criados para sermos felizes, não foi para sermos infelizes. Ora, se essa luz que jaz em nós, que aqui no caso, de forma gráfica, podemos representar como o significado da perfeição, então nós estamos destinados ao bem e compete-nos fazer o bem para alcançarmos essa felicidade. Não podemos fugir a isso. Não há como fugir. E isto exige esforço. Exige esforço porque é difícil. Não só é difícil porque nós ainda estamos amarrados ao mal. E, naturalmente, quem ainda fuma, por exemplo, para deixar de fumar é fácil? Não é. É preciso determinação, é preciso consciência do que pretende. Tem que vislumbrar o amanhã. Porque não basta só dizer, olha, deixe de fumar, tenho que deixar de tirar o cigarro da boca. Não, não, isso não basta. Tem que vislumbrar que a partir do momento em que vai deixar de fumar, começa a ter já melhores condições de vida. Então, é aqui no caso exatamente a mesma coisa. O espírito começa a cansar-se do sofrimento, porque não foi feito, não foi criado para sofrer. Então, a certa altura, mas é isto a vida? É isto a vida? Começa a meditar. E esse é um momento de viragem, em que o espírito, já cansado das experiências do sofrimento, vira o seu interesse para aquilo que é de facto o seu enquadramento com as leis divinas. E todas as forças espirituais, porque ninguém está só, independentemente do local em que está, ninguém está só, todos nós estamos catalogados lá em cima e eles de vez em quando vão lá diariamente saber como é que a coisa está. Onde é que está fulano? Eles vão lá ao tablet deles, fazem como é que nós fazemos aqui, com o dedo, olha, fulano está ali, estamos a ser vigiados. Olha, fulano anda lá embaixo naquelas furnas e como é que está lá o interesse dele, o despertamento dele? Não está lá grande coisa ainda. Ele ainda então pronto, deixa marinar mais um pouco. Passado uns dias, como é que está fulano? Ele já começa a ver aqui umas luzes. Então, ótimo, vamos estar atentos, porque logo que ele esteja disponível, nós enviamos para lá um meio de transporte e vamos lá buscar, resgatar. E nessa altura o espírito é retirado daquele local e é enviado para um hospital do espaço, uma casa de repouso apropriada à sua recuperação. Passamos um mês, um ano, 100 anos, 1000 anos naquelas furnas abissais da espiritualidade, a responsabilidade é nossa. Então, neste período, que é já de transição planetária, em que estamos a ser chamados a vivenciar experiências de facto difíceis, perturbadoras, já se operam essas mudanças no planeta. E são milhões os espíritos que estão a ser retirados da psicosfera terrena e enviados para os mundos primitivos, aqueles que Jesus se referiu, onde haveria prantos e ranger de dentes, porque esses espíritos serão encaminhados para mundos primitivos inferiores à Terra, onde se ensaiam as primeiras reencarnações. E, portanto, apesar do seu atraso de natureza moral,
eles vão estimular também o progresso daquelas populações que ainda ensaiam as primeiras reencarnações, primitivos, não só de natureza moral, mas também de natureza científica, intelectual, por aí adiante. Apesar dos problemas, das dores que são chamados a viver, eles vão ser motivo de avanço e de progresso daquelas populações. Foi o que aconteceu na Terra em determinado período da evolução terrena com os exilados de Capela, que vieram de outros planetas para a Terra exatamente para estimular o progresso da humanidade que aqui se encontrava. Está certo? Portanto, é um momento crucial e tão simples quanto isto. A consciência da oração e como ela é uma fonte geradora de bem-estar para todos nós. Há muita sombra no mundo a aguardar por um raio de luz que sirva de sinal de esperança apontando rumos. Herdeira do amor de Deus, já conseguiste amealhar claridade para espargi-la onde te encontras. Então, estes momentos, tenhamos consciência disso, os conhecimentos que vamos adquirindo de natureza espiritual devem fazer efeito não só no nosso campo moral, mas que eles possam gerar motivação para as boas ações que devemos realizar. E essas ações serão mensageiras portadoras dessa luz divina. Quer dizer, nós paulatinamente vamos nos tornando co-criadores com as forças divinas, iluminando caminhos, atenuando dores, apesar das nossas, atenuando dores, e auxiliando, levando esperança àqueles que eventualmente ainda vivam em desespero e em busca de um caminho, de uma luz que os oriente para saírem do ciclo de sofrimento e de dor em que se encontram. E, sobretudo, não só pelo ciclo do sofrimento, mas que consigam instituir em si mesmos a esperança. A esperança em Deus, a esperança no futuro, já que nós não estamos sós. Não te escuses ao propósito de iluminar os caminhos em sombras que já percorreste. Deixa, pelo menos, pegadas luminosas a indicar o rumo que deve ser alcançado por aqueles que se encontram na retaguarda. Portanto, essa é a função, é aquilo que fazem, foi aquilo que fez Jesus, é aquilo que fazem os bons espíritos, os nossos espíritos tutelares. Naturalmente, todos estamos submetidos às mesmas leis, as leis divinas são iguais para todos. Tudo o que marca a diferença é o esforço e o interesse, a vontade de cada um no uso dessas leis, no exercício do livre-arbítrio para se afastar da retaguarda e seguir adiante. Mas não está só, já que todos nós fazemos parte da família universal, todos no universo, mas em concreto na Terra, e como tal compete-nos o dever de solidariedade. Isto significa partilha. E para quem tem recursos, conhecimentos, pode fazê-lo e não se deve escusar de auxiliar, de esclarecer, de consolar, de deixar um rastro de esperança nos corações aflitos. Portanto, é a tarefa que nos aguarda sob o espírito da fraternidade. Há muita sombra no mundo a aguardar com o raio de... Já tinha dito aqui. Muitas vezes, face à autoconsciência, dás-te conta das próprias dificuldades e dos empecilhos que te obstaculizam o avanço, permitindo-te conflitos que não se justificam. Os obstáculos eventuais que surjam, as provas, as dificuldades, muitas das vezes a que somos chamados a viver, não são meros acasos da vida. Não são. Apesar de algum desconhecimento, a verdade é que tudo está sujeito a leis
sábias. E hoje, se nós somos chamados a viver experiências difíceis, e se elas não se justificam por aquilo que tem sido o nosso comportamento, no presente, naturalmente que as razões estão no passado. Nós gostaríamos, efetivamente, de não ter qualquer preocupação na vida, ou não ter quaisquer dificuldades. Vamos uma vida normal e sem dificuldades. Não, mas esses não são os mecanismos da vida. E as dificuldades por que passamos são oportunidades de exercício. Não só a nível da inteligência, mas também a nível do sentimento, da intelectualidade, da coragem que é necessária para o enfrentamento dessas dificuldades. Porque, à medida que nos vamos exercitando e superando esses desafios, os nossos compromissos com a vida vão, de facto, aumentar. Vão aumentar. A tal ponto que um dia seremos chamados, como aconteceu com Jesus, a dar a vida pelo bem, pela vida. Pela vida maior, pela vida cósmica. Porque tudo concorre para o bem, para a felicidade de todos. Uns ainda em menor grau, outros em maior grau, mas todos a absorver essas experiências e os frutos dos esforços conjuntos, esforços solidários. Ainda não alcançaste os patamares dos planos espirituais mais elevados que te aguardam. Entretanto, já conseguiste sair do pântano por onde jornadeavas, vencendo com entusiasmo a planície na qual te encontras, entusiasmado com os próximos investimentos. Portanto, nenhum de nós veio dos mundos celestiais para o pântano da vida física. Nenhum de nós. Nós não nos lembramos de onde saímos na última reencarnação. Pois não? Mas há casos de relatos de espíritos, e concretamente aqui peço licença só para relatar um, já aqui falei, de um dia num diálogo com os espíritos, uma falange de espíritos inferiores, foram uma série deles auxiliados, e depois veio o chefe da trupe, daquela equipa. E, enfim, estava, de facto, muito mal disposto, revoltado, e disse-me ali na cara: tu agora fazes-te santo, mas olha que tu ainda há pouco tempo saíste daqui, tu eras nosso companheiro, fazias parte aqui deste grupo. Eu que até sou uma pessoa boa. Estou aqui, já devia estar no céu, estou aqui só, vá lá em missão, não é? Pediram-me para vir cá e disse: olha, vais lá fazer um tempinho e depois voltas. Eu que até sou uma pessoa boa. E aquele cavalheiro tem o atrevimento de me vir dizer que eu ainda há pouco tempo ali na reencarnação saí daquela furna onde eles habitavam. Nossa Senhora, é possível? É possível, perfeitamente. Mas a misericórdia divina não permite que me lembre. Isto é transversal a todo. Porquê? Porque senão isso ia condicionar a nossa motivação e a nossa liberdade. Porque íamos pensar assim: mas se eu saí dali há pouco tempo, a que propósito eu estou agora aqui como santinho a orientar estes espíritos necessitados? E isso, não é verdade? Nós iríamos nos sentir constrangidos. Mas a misericórdia divina é sábia. As suas leis são sábias. Então nós não recordamos. Mas é possível, porque os outros espíritos dão-nos testemunho disso mesmo. É verdade aquilo que ele diz. Eu acreditei. Acreditei. Pois acreditei, sim, senhor. E porquê é que eu acredito? Porque ainda, eu não digo, não vou dizer, mas eu ainda tenho defeitos que só guardo para mim. Mas que os estão cá, estão cá. Estão cá, estão cá. Ora, se eu tenho, naturalmente, que não vim lá dos planos mais elevados e celestiais a conviver, não é, ali na mesa dos apóstolos, como os apóstolos com Jesus. Não. É lá mesmo das furnas. Estas são oportunidades que nós temos de trabalho e de ressarcimento desses débitos. Não estamos destituídos desses defeitos, mas temos já
ferramentas de trabalho para os enfrentar e trabalhar. Então, é por isso que nós, a oportunidade, por mínima que seja, de ajudar, de consolar, de esclarecer, enfim, minimizar o sofrimento alheio, é sempre muito importante. Não só para os outros, mas também para nós. Porque vai-se operando uma certa transformação e nós vamos nos afastando da retaguarda. E aquilo que nos daria prazer há uns tempos atrás, já não nos dá hoje. Porque já estamos numa outra onda. Os nossos motivos hoje são outros, os nossos objetivos são outros. Certo? Ninguém tem dúvida? Muito bem. Eu não estou a dizer que tenho defeitos, né? Eu estou a referir a mim, né? Essas conquistas, aureolam-te de suave luz que podes preservar pelo amor e pela retidão, colocando-a ao mesmo tempo ao alcance de outros que se retornam na ignorância e chafurdam na ilusão. Portanto, nós daqui a um tempo vamos encontrar todos lá em cima, todos iluminados, uma auréola à nossa volta, nosso corpo todo iluminado, e vamos pensar, ainda aqui há uns tempos, como dizem os espíritos agora que se comunicam connosco, bendita dor, bendita dor. Se não fosse a dor, ainda estávamos lá naquelas furnas abissais que tanto nos comprazíamos, tanto prazer nos dava. Ai, que abençoada dor. E agora, para nós dizermos a alguém, olha, a dor que eu sinto, o desespero, é abençoado. A pessoa fica logo muito séria. Não é verdade? Muito séria. Abençoado. Porque há todo um conhecimento anterior que é necessário obter para compreender por que razão a dor é necessária. E é esse exercício que eu tenho que fazer. Se bem, se tu ainda estás a sofrer com isto, é porque naturalmente ainda não fizeste o esforço necessário. Porque Deus não quer que nós soframos. Então, quando o sofrimento deixa de fazer sentido, ele acaba. Porque senão Deus era um tirano. Não é verdade? Senão dizia assim, não senhor, tu vais, vou-te espremer aí, porte e feito, tu vais aprender, vais deitar a língua toda 7 palmos para fora da boca. Não, isso é humano, não é divino. Então, à medida que nós vamos crescendo, e casos há, em que nós vimos demasiado comprometido com resgates difíceis, e esses resgates são-nos aliviados ou suspensos, até anulados, porque já não faz sentido esse sofrimento. Então nós estamos, de facto, destinados a esse reino de luz e de felicidade. Referes-te com frequência às incompreensões de outros corações em relação ao que fazes, a tudo quanto produzes, experimentando inquietação que não deves valorizar. Portanto, reparem que isto é uma leitura universal, não é? Todos os esforços que nós fazemos no bem nem sempre são bem compreendidos, bem aceites. Somos até muitas das vezes estigmatizados, isolados por incompreensão. Mas nós devemos ter a convicção daquilo que pretendemos da vida. E a nossa vida tem que ser orientada de acordo com os nossos propósitos. Porquê? Porque nós já estamos a ver para lá da morte física. Estamos a ver o mundo espiritual. Como é que eu quero chegar ao outro lado da vida quando morrer? Pode haver alguém que diga que não vai morrer. Temos que respeitar isso. Fica aqui para sempre. Agora, eu tenho a certeza que vou morrer. Então, como é que eu quero chegar ao outro lado? Para onde é que vou? Para onde é que eu quero ir? Ora bem, é aqui que eu tenho que me valer dessas ferramentas para poder, depois, do lado de lá, não basta dizer, Sr. Polícia Sinaleiro, desculpe lá, o senhor enganou-se. É para ali que eu quero ir. Não. Nós somos atraídos ao meio com o qual nos identificamos. Não há enganos. Não há enganos. Então, consciente disso, eu tenho que traçar objetivos e tenho que agir em conformidade com esses objetivos. O que é que eu pretendo para atingir esse plano? Se nós nos deixamos influenciar pela opinião dos outros, porque não nos compreendem as nossas ações, os nossos intentos, então
não estamos ainda perfeitamente conscientes daquilo que pretendemos da vida. É compreensível que isso ocorra porque os desocupados estão demasiadamente preocupados contigo. De tal forma atormentados pelas tuas conquistas que se esquecem de si mesmos e, não podendo seguir-te ou ultrapassar-te, acusam-te e alegram-se por se constituírem adversários, censurando-te com o objetivo de te desanimar. Isto não é só no campo físico, mas sobretudo no campo espiritual. Porquê? Os espíritos, que são, para a esmagadora maioria de nós, invisíveis, mas estão ativos, plenamente ativos. Porque a morte, a única coisa que que intervém é destituir-nos do corpo físico. Mas o espírito continua na posse plena de todas as suas capacidades e do seu estatuto moral. E se for um espírito menos evoluído, e se quisermos até maldoso, ele pode, de facto, tirar partido das nossas fraquezas. E, portanto, pode atuar. E com uma vantagem para ele. É que pode estar na nossa companhia 24 horas sobre 24 horas. E influenciar-nos, não só a nível mental, mas também pela sua presença espiritual. E nós estamos sujeitos a essas influências naquilo que na linguagem espírita se chama de obsessão, que é uma influência negativa de um espírito sobre outro espírito. Aqui no caso, de um desencarnado sobre um encarnado. Ora, aquilo que é comum isto acontecer, é comum. Mas acontece com todos? Não. Acontece com aqueles que não se preocupam com com o seu estatuto moral. Não são vigilantes sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações. E como nós somos forças geradoras de energia, de vibrações, e o estatuto, a qualidade desse campo energético e mental resulta do nosso estatuto moral. Ora, nós estamos a emitir vibrações e radiações à nossa volta que têm determinado tipo de pendor e, como tal, aqueles que estão ao nosso nível, certo? Isto é como ligar uma ficha à tomada. Temos logo energia elétrica na outra extremidade. Ora, aquilo que nos defende nesta relação é o esforço que nós devemos fazer pelo nosso aprimoramento moral. Conhecermos as nossas insuficiências, onde precisamos de melhorar e depois agir. E à medida que vamos, de facto, empenhados nessa alteração, começa a nossa luz, essa chama, a dilatar-se. E ela tem qualidade. Com o que é que ela se identifica? Com o nosso estatuto moral. E como tal, aí subsiste, de facto, a nossa defesa. Porquê? Porque os espíritos de menor pendor não se conseguem sintonizar connosco. Portanto, estamos em níveis diferentes. Estamos a compreender? Então, é esta a razão por causa ou melhor, o primeiro benefício do nosso esforço é imediatamente este. E, portanto, sempre que nós quisermos fazer o bem, vai haver sempre obstáculos na nossa vida. E isto é como se nós fôssemos, para melhor compreender, de forma figurada, nós somos atletas de longo curso de competição. Ora, aqueles atletas que saltam a vara, conhecem, em altura, saltam em altura com vara, a vara vai subindo por lá à frente. E é impressionante verificar que eles começam por uma altura muito baixa, relativamente baixa, depois vão por ali acima a vencer recordes. É assim que nós vamos às provas. Porquê? Porque com as primeiras experiências nós vamos dilatando o nosso conhecimento, a nossa experiência, os nossos cuidados de natureza espiritual e moral e vamos nos fortalecendo e entrando, digamos que, em condições
de podermos rechaçar aquelas influências. E são os próprios espíritos que muitas das vezes dão testemunho de si mesmos, que não nos conseguem alcançar. Não nos conseguem alcançar. Então, muitas das vezes, o que é que eles fazem? Não nos alcançam diretamente, mas podem ir alcançar outra pessoa que seja das nossas relações. E essa pessoa que está sob influência, então, ela vai ser porta-voz, inconsciente ou consciente, mas porta-voz dos espíritos inferiores que nos vêm pôr a experiência, a paciência, a visão espiritual. E nós temos que ter esse cuidado, naturalmente, de saber lidar com estas circunstâncias. Portanto, não só exteriores, essas influências, mas também interiores. Não lhes concedes a satisfação de saberem que te alcançaram a sensibilidade, criando-te perturbação. Portanto, apesar das nossas dores, como é que você está? Dor, uma coisa difícil. Como é que você está? Estou ótimo. Estou bem. Tem estado assim uma coisita ou outra, mas não me incomoda. Eu vou lutando. É a minha cruz. Quando a pessoa começa a cair no campo da lamentação, o nosso padrão vibratório baixa. Porque a lamentação é a carência afetiva. A pessoa humilha-se sem qualquer importância para a vida e baixa o pendor vibratório. E baixando o padrão vibratório é como escancarar as portas aos espíritos obsessores. Então, mas não é dizer da boca, não. É dizer, aceitar as circunstâncias. Se eu estou a viver este problema é porque tenho que passar por ele. Portanto, eu vou tirar o melhor partido dessa experiência e se eu pensar assim positivo, então não tenho problema de maior. É uma experiência que eu tenho que viver. Paciência. Vamos em frente. Nada de lamentações. E os espíritos do outro lado, eles começam-se a torcer todos. Porque nós deixamos de estar ao alcance deles. Reparem, há aqui alguma magia, alguma solução mágica. Há aqui alguma, como direi, aquelas... Como? Mesinhas ou aquelas coisas que se põem ao peito. Amuletos. Os amuletos, obrigado. Para nos proteger. Não. Está aqui tudo. Está tudo dentro da nossa mente. Força mental. A qualidade do nosso pensamento. É claro que de vez em quando nós gostaríamos de dar torcer um bocadinho o outro, mas não está certo. Não está certo. Nós temos que manter, não é? Não dá vontade às vezes? Podem dizer que eu não me importo de bons espíritos, não se importam com isso. Eles são muito compreensíveis. Sorri e prossegue, fazendo sempre o melhor, sem a preocupação de agradar a quem quer que seja. A luz chama a atenção, gerando sentimentos controversos naqueles que no momento ainda não a desejam. É claro que se empenharão por apagar-lhe a claridade, facilitando a continuação da desordem, do crime, da revolta, em que se satisfazem. É isto que tem ocorrido há milhares de anos na Terra. E quando Jesus veio à Terra, houve, uma série de procedimentos que foram realizados na espiritualidade para que a humanidade, a influência espiritual fosse atenuada sobre a humanidade para que melhor pudessem apreender os seus ensinos, a sua mensagem. Mas, como vem, foi de uma dificuldade enorme porque o fim trágico que ocorreu no plano físico, apesar das lições subjacentes, denota que nem tudo tem origem espiritual. Portanto, nós temos que perceber que os nossos defeitos, o que são os nossos defeitos, o que é que eles podem originar e aquilo que são as influências dos espíritos, que só estão a tirar partido dos nossos defeitos. Os nossos defeitos estão lá. Então significa que eu posso estar sem qualquer influência espiritual, mas não deixo de ser um mau espírito. Então, há atitudes que eu tomo que são da minha exclusiva responsabilidade e que não têm qualquer atenuante de natureza espiritual. Isso advém da nossa falta de vigilância
sobre os nossos pendores. Nós precisamos de estar atentos para evitar esses momentos difíceis. Gerado pela luz divina, possuis essa luz no teu mundo interior e após o teu encontro com Jesus, a luz do mundo amplia a claridade com os sublimes combustíveis do amor e abnegação. Reparem que Joana de Ângeles está aqui recorrentemente a falar da luz divina, que somos gerados por essa luz divina, mas não vai além disso. Porque provavelmente também ela não deve saber ainda qual é a origem para poder explicar suficientemente qual é essa origem. O que é que gera essa luz? O que é a essência divina, a natureza divina? Enquanto conduz o luminoso facho da esperança e permaneces no trabalho, semeando os paradigmas de amor e sabedoria que libertam a consciência, aqueles espíritos inferiores nos dois planos da vida voltar-se-ão contra ti, esquecidos de que estás a serviço daquele que te enviou. Corresponde-lhe à confiança e deixa que brilhe a tua luz. Recorda o ministério de Jesus e constatarás que todos aqueles que o perseguiram eram invejosos dos tesouros que ele possuía, inimigos dos sofredores aos quais estendia misericórdia e caridade, frívolos e arrogantes, escravos das paixões perturbadoras em que chafurdavam, insinuando ser Jesus um mistificador e um endemoniado. Portanto, ainda há, nas profundezas abissais da espiritualidade, espíritos que estiveram ligados a todo este processo do desencarne de Jesus, aquele processo trágico que ocorreu. Ora, foi rechaçado, rejeitado por aqueles que julgavam que Jesus ia lhes tomar o poder temporal. E não conseguiram vislumbrar, apesar dos conhecimentos espirituais, não conseguiram vislumbrar o alcance da sua mensagem. E como tal, permaneceram na mesma. O Senhor jamais proporia algo que estivesse além das possibilidades dos seus discípulos. Portanto, a cruz que nos compete, a vida transportar enquanto encarnados, ela não é superior, o seu peso, as suas dificuldades, não é superior à nossa resistência. Tudo isso é pesado do lado de lá. Por vezes, porque não aceitamos, de facto, essas evidências, essas circunstâncias, revoltamos-nos. Revoltamos. Porque o nosso conceito de felicidade é conquistar aqui na Terra, ter aqui na Terra, tudo aquilo que são os parâmetros da felicidade humana, terrena. Não é verdade? Queremos ter tudo aquilo que a matéria nos pode proporcionar, que a vida no corpo físico nos possa proporcionar. E mais, e mesmo aquilo que nós não controlamos, nós queremos que seja feito de acordo com a nossa vontade. E quando isso não acontece, nós revoltamos-nos. Vivemos revoltados, porque não temos alcance espiritual para perceber as razões, a origem e as razões dessas dificuldades. Então, é por isso que a ferramenta, a doutrina espírita, nos pode e deve facultar esse aprendizado. E porquê? Porque não há felicidade na Terra. O próprio Jesus asseverou-nos: nesse mundo só tereis aflições. Não é verdade? Todos nós sabemos disso. Então é importante que, sob o ponto de vista filosófico, compreendamos a mensagem, mas que ela seja, de facto, suportada nos testemunhos daqueles que partiram para o outro lado da vida e agora, por misericórdia divina, dão-nos os relatos das suas experiências. E nós podemos verificar como as suas mensagens estão em concordância e as suas experiências estão em concordância com as recomendações de Jesus. É isso que valida o espírito da vida, o progresso da vida, o conhecimento espiritual. Ele mesmo, em fazer o que devia sem o delegar aos afeiçoados, portanto, empenhado ele mesmo em fazer o que devia sem delegar aos afeiçoados, não obstante, mandou os 2 e a 2 à experiência superior de divulgar a mensagem por toda a parte enquanto ele estava junto deles.
preparando-os para os dias por vindouros, porque já não poderiam contar com a sua presença física. Deu-lhes poder para curar, para vencer os inimigos do bem, para libertar obsidiados e obsessores, para vencer as serpentes. Aqui as serpentes são os seres humanos que têm, de facto, enfim, muitas dificuldades de natureza moral. Esse poder eles souberam preservá-lo, correspondendo à expectativa do Mestre incansável, o que lhes serviu de base para as futuras ações de divulgação do Evangelho. Repetem-se agora as condições para a ampliação dos horizontes da fé libertadora. Então, nestes momentos de turbulência, a fé não deve ser inócua. Ela tem de refletir uma confiança irrestrita em Deus. Se nós não compreendermos isso, e a fé, a confiança irrestrita em Deus, significa aceitar com humildade as dificuldades que nos competem viver no plano físico, apesar delas nos provocarem incómodo, dor, perturbação, mas devemos resistir por esta razão. Ocorrerá mediante a atualização dos ensinamentos de Jesus que não foram devidamente vivenciados por aqueles que se apresentaram como seus discípulos. Portanto, não só os que estiveram com Jesus, que trabalharam e que se empenharam, naquele caso, a experiência mais difícil foi a de Judas, e outros que, naturalmente, vindo todo aquele grupo do campo judaico, do ensinamento judaico, naturalmente que ainda estavam muito afeitos e sob a influência dos velhos ensinamentos, das leis humanas também que se tornaram, que as promoveram a divinas, e tiveram alguma dificuldade. Mas depois disso, muitos chamaram a si o título de discípulo, de descendentes daquele primeiro grupo, e que não souberam, de facto, honrar esses compromissos, deturpando a sua mensagem. E agora é o tempo dessa viragem. Porque diante do desespero, das dificuldades que nos aturdem, e elas surgem das mais variadas formas, nós temos, de facto, que ter uma luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer. E essa luz é a fé, a confiança irrestrita em Deus. Porque se nós não aproveitamos, a humanidade, e nós em particular, não aproveitamos a oportunidade derradeira, vamos também ser levados na enxurrada da transição planetária que está a ocorrer. Então é importante não deixar de pensar e de refletir nas condições que queremos ter ou estar quando chegarmos ao outro lado da vida. Portanto, é tudo trabalho nosso. Eis porque é necessário que brilhe a tua luz, chamando a atenção para o que és, para o que fazes, para os recursos de que dispões, em nome daquele que é o teu guia e modelo. A tua luz é de procedência espiritual e necessita de ser preservada com os santos óleos do amor e da paz. Então, sempre que nos proponhamos na mais aparente, inocente iniciativa de auxiliar, nós estamos, pelo desejo sincero de que nos revestimos, estamos imediatamente rodeados por espíritos de maior quilate moral que nos vêm auxiliar e inspirar. Movimentam-se logo uma série de forças, começando pelos nossos guias espirituais, que nos inspiram e que nos envolvem e que nos protegem e amparam nesse bom propósito. Portanto, terminamos o nosso trabalho com este desejo. Brilhe a tua luz. É o nosso propósito. Ficou alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas. Então, para a semana vai ser o dia do teste. Vai ser o dia do teste para ver se é... Para a semana vemos todos a brilhar muito mais.
É o teste do algodão, não é? Eu vou estar ali à porta assim, a medir a luz, não é? Muito bem. Então, assim sendo, nós vamos... Vamos unir os nossos pensamentos em oração. Como dissemos anteriormente, a força divina que jaz em nós aguarda só que nos proponhamos a abrir a nossa alma de par em par, deixando que essa luz cresça no íntimo, aqui no nosso peito. Ela dilata-se pela vontade de que nos revestimos, para que ela possa alcançar outros planos envolvendo outros que sofrem. Querido Pai, eis-nos com a alma cerrada aos céus, com a nossa luz divina que se dilata, que se expande. Somos, Senhor, todos quantos aqui nos encontramos nesta Assembleia, um ponto de luz que se dilata, envolvendo encarnados e desencarnados. O seu brilho intenso clama pela harmonia celestial, para estabelecermos uma ponta de comunicação por onde desejamos que transitem as bênçãos do teu amor e da tua misericórdia. Mestre querido, Pai amado, em cada coração aqui presente há dúvidas, há dores que se escondem e que anseiam pelo teu amor e pelo teu amparo. Deixa que as tuas bênçãos, perfumadas pela tua misericórdia e pela ação terapêutica do teu amor, penetre cada um dos presentes nos dois planos da vida. Mestre querido, lembramos aqueles que são fonte da nossa preocupação e eis-nos à sua cabeceira, rodeando-os com esta luz, com a nossa luz, numa ação terapêutica, mas também estimulando-os ao brilho da sua luz, da luz divina de que todos somos portadores. Expanda-se, Senhor, esta luz por toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Cantamos glórias a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Mestre amado, eis-nos diante de vós, carregando cada um a sua cruz. Agora, Senhor, iluminada pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos faculta,
o que nos permite encarar a vida com esperança, convicção no teu amor. Ó Mestre, amigo incomparável das nossas vidas, que trilhamos caminhos seguindo-te as pesadas de luz, as tuas pegadas, Senhor, que ficaram indelevelmente gravadas nas nossas vidas e que hoje nos alimentam a alma. Ó Mestre querido, apieda-te de nós, dá-nos coragem e ânimo, saúde e paz. Muito obrigado, Senhor. Acompanha cada um dos presentes.